Vamos para a anatomia de uma sapatilha de ponta. Isso mesmo, estou com as minhas sapatilhas de pontas aqui, que eu estou usando no momento. É a Sancha. Estou usando essa Sancha aqui, que eu tenho que costurar. Se chama Sancha Ovation. É uma que eu gosto, no entanto, eu não gosto dessa parte dela, que a gente não consegue quebrar sem bater. Sério, só não gosto dessa parte, dá pra ver o aspecto mais duro, enrijecido. Estou aqui com uma sapatilha da Dancing, que eu ainda não utilizei, mas eu vou costurar pra poder dar um feedback pra vocês. Estou aqui com uma sapatilha Maia, que é da Grisco, se eu não me engano, Grisco. Eu ainda também não utilizei essa e eu quero costurar pra usar. Todas eu vou dar feedback. Essa daqui da Block eu já utilizei. Gostei, mas eu vou relembrar porque eu não lembro como que era. Essa daqui é a minha antiga da Sancha, que eu vou descartá-la. Tá, o óleo. E nós temos uma Gaynor, onde eu tenho a cor amarela aqui, e eu gostei muito dessa cor amarela, gosto desse aspecto, mas não gosto da Gaynor pelo material ser diferente e o trabalho ser diferente. A Gaynor nós temos esse material que ele até deixa a ponta mais bonita, tá vendo? No entanto, você não trabalha os seus pés, como por exemplo, essa sapatilha aqui, que tem, ó, gesso, ok? Ó, até quebrando aqui, você não consegue fazer nada com a Gaynor, tá vendo? Eu tô amassando ela, não amassa. Essa aqui, por exemplo, se a gente faz assim, ó, você já vê uma curvatura dela, ok? Bom, vamos lá. Vamos começar sobre sapatilha de pontas. Eu vou mostrar aqui algumas diferenças pra vocês, porque eu sei que muitas pessoas têm dúvidas em diferenciar como que a gente costura, como que a gente escolhe. Na verdade, como escolher uma sapatilha de ponta não é o tema desse vídeo, porque eu já tenho aqui no meu canal e eu vou deixar linkado aqui embaixo, caso você ainda não tenha assistido. Mas eu vou mostrar mesmo as diferenças entre fitas, as diferenças também entre uma ponta e a outra, onde eu costuro, onde que eu gosto de costurar. Nossa, essa daqui é bem dura, hein? Oh my God, olha isso. É muito dura. E olha essa aqui. Dá pra ver, né, a diferença? Essa aqui parece um martelo, vamos ver. Eu estou usando a Ovation da Sancha, como eu disse pra vocês. Vamos mostrar o que é essencial uma bailarina ter dentro da sua casa para que você consiga costurar as suas sapatilhas de ponta. Vamos começar com um canivete. Cuidado se você é uma bailarina mais nova, mas eu uso canivete, vocês já vão ver por quê. Porque eu sempre corto na altura do meu calcanhar, então o canivete ajuda nisso. Corto a ponta na altura do calcanhar para me dar uma linha de pé. Vou mostrar aqui, ó, que eu já cortei essa daqui e vocês vão ver, ela está bem cortada acima do calcanhar. Eu tento tirar essa parte, ok? Pra deixar bem molinho. Ah, deve ser por causa disso que essa ponta não tá boa. Tá faltando essa parte aqui, ó, que eu tiro pra deixar a ponta do pé um pouco mais alongada. Esse é um segredo pra quem não tem aquela ponta do pé super boa e pra evitar que você quebre a ponta no lugar errado. Muitas pessoas quebram a ponta aqui embaixo, como eu estou mostrando, e isso não é certo. O certo é você quebrar a ponta bem lá no calcanhar, porque isso deixa aquela ponta alta, aquela meia ponta alta, e é o que nós queremos. Então, eu quebro ela bem aqui com o canivete e com uma super tesoura, que eu não estou achando no momento. Calma aí, que eu vou achar essa tesoura. É essencial a gente ter, ok? E vamos para a parte de fitas, primeiramente. Eu utilizo a fita de elástico. Existem alguns tipos de fita, que são as fitas de cetim, como a gente já conhece, que basicamente é essa daqui, ó. Ela tem uma parte brilhosa e ela tem uma parte fosca. Particularmente, eu
odeio essa fita, mas no entanto eu vou ter que usar ela porque eu estou sem a minha outra. Eu vou comprar, custa um pouco mais caro as fitas de elástico, eu já vou mostrar ela pra você, eu tenho um restinho que eu vou usar aqui. E basicamente essa fita aqui eu não gosto dela porque ela corre o risco de sair, você tem que queimar pra ela não ficar saindo as pelinhas, sabe? Essa parte aqui, ó, que sai as peles. E também ela não dá um aspecto bonito na ponta, pra mim não gosto. Então, mesmo que você for utilizar ela é mais barata e mais fácil de ser encontrada, sempre coloca o lado fosco para fora e não o lado brilhoso para fora, porque senão vai ficar aquela sapatilha de modelo, né? E a gente não quer a sapatilha de modelo, a gente quer a sapatilha de bailarina de verdade. Então, coloca o lado fosco para fora. E sempre tenta ornar, por exemplo, com a sua ponta. Por exemplo, essa ponta aqui não combina com essa fita. Mas já essa ponta aqui, ela já vai ornar um pouquinho mais. Então, tenha cuidado. Se a sua sapatilha de ponta ela ter uma cor diferenciada, você compra uma rosa, vai ficar uma coisa meio estranha, né? Então, por favor, não façam isso. Nós temos essa fita de cetim. Também temos essa daqui de cetim, que ela já é um pouco menos pior, porque ela tem uma cor mais fosca. Sempre opte, se você for comprar essa de cetim, por uma cor mais fosca, porque pelo menos não vai chamar tanto a atenção. O lado fosco dela ela é bem fosco mesmo, então dá pra gente usar bem. Eu comprei jurando que... Paguei caro isso aqui, jurando que era fita de elástico, porque aqui na Turquia eu ainda não achei. Se bem que ela não é tão feia como eu disse, mas eu não gosto desse aspecto, então eu nunca usei ela também. Ok? Nós temos essa daqui. Nós temos uma fita que não chega a ser de elástico, ó, ela não é de elástico puxa, mas eu já gosto muito mais dessa aparência aqui, que ela não tem quase nenhum lado brilhoso, tudo bem que essa aqui tá um pouco velha, né? Mas ela não tem nenhum lado brilhoso, então é ótimo pra colocar na sapatilha de ponta. Por quê? O elástico não tem que chamar atenção, não. O elástico é só pra prender a sua sapatilha, não é pra chamar atenção igual aquelas fitas, né? E aí nós temos as fitas de elástico, que olha só, ela tem elástico, então ela é perfeita para evitar que o seu pé fique apertado, que o seu tornozelo fique apertado, porque essa daqui você vai ter que dar aquelas voltas e vai ficar super apertado. A fita de elástico é mais benéfica para a saúde do seu tendão, ela é muito mais bonita e muito mais prática, porque a forma que eu coloco a fita de elástico, eu não preciso costurar e amarrar a sapatilha. Eu faço basicamente o trabalho, eu só faço esse trabalho aqui, ó. Coloquei ela, tá vendo? Nos dois lados, e eu enrolo a minha fita, coloco, enrolo de novo. Vou deixar um vídeo aqui. O que é muito, muito, muito melhor. É claro, você vai ter que ir se ajustando, né, pra ela não ficar toda amarradinha, mas ela é a perfeição de fita. E eu só tenho esse pedacinho que eu nem sei se vai servir. Eu vou comprar mais. No Brasil nós temos a fita Kansky, mas também a Gaynor, a Sancha, vende as suas próprias fitas de elástico. Bom, basicamente a gente não pode costurar o elástico muito no meio da sapatilha, tem gente que costura, mas basicamente eu gosto de costurar o elástico no calcanhar para segurar o calcanhar, ok? Então a gente costura o elástico no calcanhar para segurar o calcanhar e essa fita de elástico nós costuramos aonde vai, tá vendo que tem essa divisão aqui? Essa divisão ou aqui na divisão ou um pouquinho mais para cada divisão, pro lado do calcanhar. Então, tem uma divisão, eu costuro ou na divisão, ou um pouquinho mais voltado para o calcanhar, certo? E é ali que você vai costurar a sua fita de cetim, ou de elástico, se você puder. Também eu gosto de fazer essa costura aqui, com esse tipo de linha. É uma linha de crochê, eu já vou mostrar para vocês, certo? Essa costura, ela me dá muito mais equilíbrio
Pode parecer que não, mas ela me dá muito mais equilíbrio e deixa a ponta muito mais estável. Então eu gosto de fazer. Já a costura daqui da frente não faço porque eu não tenho aquele colo de pé que vai lá pra frente, mas tem gente que gosta porque tem aquele colo de pé muito avançado. Então aquilo dali é uma segurança para que o pé não vá tanto pra frente e ela consiga ter mais estabilidade na ponta, ok? Então, se gosta, se tem que avaliar o seu pé. E aí, nós temos também os materiais que a gente precisa ter. Claro, a agulha, né, gente? Eu gosto de ter uma agulha bem grande e as agulhas mais finas, mas pra ser sincera, eu quase não uso essas agulhas finas porque eu sou péssima com agulha fina. Um martelinho. Ai, pra que o martelinho? Pra massagear a sua ponta, porque isso aqui é um gesso. Quando você vai colocar no pé, vai doer, se você deixar ela do jeito que tá. Vai doer de qualquer forma, mas se você deixar ela do jeito que tá, é pior ainda. Então, a gente massageia, a gente aperta, ok? Pra o quê? Ó, evitar que na hora da gente utilizar essa ponta fique muito brusco e machuque a lateral. Se você tem, por exemplo, aquele dedo que tem uma curvatura maior aqui, dói ainda mais, ok? Vai doer um pouquinho, mas a gente sempre faz o nosso melhor para evitar essas dores dentro do nosso corpo, porque a gente não quer isso. E aí a gente massageia ela aqui do ladinho para deixar bem esse aspecto mais suave, ok? E aí o próprio martelo, a gente faz isso. É muito... Aqui tá? Certo? Tesoura, canivete, linha, claro, agulha, fitas e agora eu vou mostrar para vocês também a parte que eu costuro esse biquinho. Só vou mostrar o tipo de linha e aí a gente já finaliza esse vídeo, porque o vídeo era mais para ser bem explicativo sobre as sapatilhas. Ai, essa guina é muito linda, né? Além do tipo de linha, antes de eu mostrar, eu também tenho aqui as ponteiras. Nós temos as ponteiras de pano, ok? E as ponteiras feitas de silicone. Existem outros tipos de ponteira, mas eu só uso essas duas. Eu estarei botando aqui uma lista de ponteiras. Eu, na verdade, não uso de pano, não uso mais. Eu ganhei, então eu testei, só que não me adapto. A que eu mais me adaptei foi esse tipo de ponteira aqui, que eu não sei, não faço a menor ideia de qual marca seja. Eu só sei que eu tenho ela. Aliás, essa daqui, ó, foi embora. Essa daqui, e quando abre aqui não dá, né? Porque começa a pegar no dedinho. Mas eu tenho essa ponteira, ok? E esse é o tipo de ponteira que eu uso, mas eu tô mostrando aí os tipos de ponteira que tem. Tem um canal que se chama Nas Pontas, que eles falam as melhores ponteiras, e essa daqui tá numa das melhores, então pra mim é a melhor. Mas ainda tem gente que usa pano e tem gente que não usa nada, né? Coragem, mas eu não consigo. E aqui é esse tipo de linha que eu utilizo para costurar o biquinho da minha ponta. Também tem um vídeo aqui que eu tentei ensinar pra vocês como que costura, eu vou deixar linkado e vocês verem se vocês conseguem entender esse processo, mas esse é o tipo de linha que eu utilizo para costurar a minha sapatilha de ponta, o biquinho ali dela, que é muito importante para o meu equilíbrio. Aliás, essa daqui eu tô sem usar e eu não gosto sem, eu vou até fazer nela agora. E basicamente é esses os produtos que você precisa ter. Essas são as pontas. Eu recomendo ponta para iniciante? Não recomendo. Recomendo lá no meu outro vídeo que vocês podem ver. Mas eu vou testar essa Dancing, da Dancing, e vou dizer pra vocês como que ela é, porque, aliás, ela é um custo-benefício e está aí no Brasil. Mas também eu gosto muito dessa Sancha. Quem pode pedir uma Sancha, pegar fora do país, muito bom. Eles importam pro Brasil, não sei quanto que fica os custos, mas
eu sei que eles importam, então perfeito. Gaynor, eu já tenho a minha opinião sobre a Gaynor e eu vou deixar o vídeo também aqui linkado. Não é para qualquer pessoa, por mais que seja uma ponta linda, maravilhosa, não é para qualquer pessoa e não é para qualquer fase. Então assista esse vídeo para você entender melhor como que funciona. E basicamente é isso, os produtos dentro de uma sapatilha de ponta, como que você precisa saber. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui os seus comentários, o que você gostaria de saber mais sobre sapatilha de ponta, suas dúvidas e curiosidades. E eu espero vocês nos meus próximos vídeos. Um beijo da Clary e até a próxima!